Amém? Então, sem mais demora, eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Números, capítulo 13. Amém? Versículo 1. Vamos ler até o versículo 3, depois vamos ler do versículo 16 até o versículo 25. Números, capítulo 13. Se quiser me ajudar a botar aqui o tema aqui, né, escreva assim, você nunca vai identificar onde quer ir. Dá para escrever aqui, dá? Esse tema? Eu esqueci de botar para vocês projetar aqui. Você nunca vai identificar onde quer ir sem primeiro saber onde está. Amém? Você nunca vai identificar onde quer ir sem primeiro saber onde está. É o tema dessa mensagem. Amém? Acharam, gente? Amém? Números capítulo 13, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São esses os seus nomes. Versículo de número 16 diz assim: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar a Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muro ou fortificada, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimá, Sesai e Talmai, descendente de Enaque. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Amém? Pai, aqui está lida a tua palavra nessa noite, e eu peço graça para poder compartilhar com fidelidade aquilo que já colocaste no meu coração. Eu reconheço, Senhor, a minha limitação, eu reconheço a sua grandeza, eu reconheço o seu poder, e eu te peço, Senhor, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, queridos, é um texto onde a gente percebe que havia uma promessa de Deus sobre o povo israelita, onde eles viveram durante um período cativeiro, prisioneiro, sem direito de ir e vir. E, de repente, Deus, de uma maneira, cumpre aquela promessa, né? Aquilo que Deus tinha estabelecido, que eles ficariam no Egito durante certo tempo, e depois desse certo tempo, Deus resgataria eles com mão forte e levaria eles a uma terra que manasse leite e mel. Deus levanta Moisés, Moisés, ele morre, e Deus vai levantar Josué como sucessor de Moisés para levar esse povo à terra prometida. Esse povo sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles. Eles estão livres, mas o sentimento que havia dentro deles ainda era sentimento de pessoas escravas. Então, quando eles chegam no momento mais tremendo, que eles chegam próximo da terra prometida, do lugar que Deus tinha prometido para eles, a Bíblia diz que Moisés chama e fala assim: eu queria que viesse aqui 12 líderes. Ele chama 12 líderes, um chefe de cada tribo, eram 12 tribos, e ele fala assim: eu quero que vocês vão espiar a terra, e vocês andem nessa terra no espaço de 40 dias, e vê se essa terra é boa, se é uma terra
se é de arenito, se é uma terra boa para plantar, se lá realmente tem fonte de água, se lá realmente tem isso, se lá tem aquilo. Veja quais os frutos que essa terra pode nos proporcionar. E se der, vocês peguem algum fruto e tragam o fruto. Observe-se lá quem será o nosso inimigo que a gente vai lutar, se eles são fortes, são fracos, se a cidade que eles habitam são de muralhas fortificadas ou simplesmente são vilas. Vocês vão observarem e tragam o relatório. Aqueles 12 homens, eles saem. Aqueles 12 homens entram nessa terra e Moisés começa a falar para eles, olha, vai por esse caminho, depois sobe por esse, passa por esse outro, observa tudo, para que vocês possam trazer o relatório. Era mais ou menos assim. Vocês vão lá observar a terra, cada detalhe da terra que a gente vai entrar, e traga esse relatório, porque eu não vou cansar todo o povo para entrar na terra. Nós já vamos entrar nessa terra já consciente do que nós iremos enfrentar. Vamos entrar nessa terra consciente das batalhas que nós teremos pela frente. Porque quando entrarmos na terra, nós vamos entrar para possuir. Então, aqueles camaradas, eles vão na frente, eles eram o observador. Eles eram alguém que ia trazer o relatório de tudo aquilo que eles viam, e eles entraram na terra. E a Bíblia diz que era na época da uva, é na época da colheita da uva, ou seja, eles vão no Vale de Escol, a Bíblia diz que eles cortam um cacho de uva. A terra era tão fértil, tão abençoada, tão próspera, que o único cacho de uva foi necessário 2 homens para carregar. E eles trazem romã, eles trazem figo, e quando eles voltam, eles observam, e aí quando eles se encontram com Moisés, já está agora do capítulo 20 até o versículo 33, eles vão trazer o relatório, e eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram o fruto da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Esses caras, eles entram na terra com uma missão apenas observarem, apenas olharem que tipo de terra eles estavam entrando, se essa terra era uma boa, se essa terra era má, se essa terra realmente era aquilo que Deus tinha falado com eles. Havia uma promessa sobre a vida deles, que quem prometeu não foi homens, quem prometeu foi o próprio Deus. E esses caras, eles entram nessa terra, mas quando eles vêm para trazer o relatório, eles mostram o fruto que essa terra possuía, a prosperidade dela, mas para possuí-la existiam barreiras, gigantes terríveis que consomem os moradores. A visão deles era limitada, pois não sabiam onde eles estavam e com quem estavam. Nós estamos entrando em 2020, queridos. 2020 é um ano que está aí próximo de nós. Muitas pessoas pensam que 2020 é como se você vai virar a folhinha 31 de dezembro, agora vai começar 1º de janeiro, virou a folhinha e é um novo ano, e a gente começa a acreditar nisso todos os anos, pensando que o fato de virar a folhinha já vai trazer coisas novas para a tua vida. O fato simplesmente chega dia 31, a gente olha para os céus, começa a fazer um montão de promessa, né? Não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano vai ser isso, esse ano vai ser aquilo. Mas, na verdade, querido, a gente precisa saber aonde nós estamos. Porque se eu não identificar onde eu estou, eu não sei para onde eu vou ir. Se eu não identificar, na verdade, se eu primeiro não saber onde eu estou, eu não tenho como identificar para onde eu vou ir. O problema deles é que eles foram ver a terra. Eles foram ver a terra, eles olharam a terra realmente era uma terra próspera, realmente era uma terra abundante, realmente era uma terra
que tinha riquezas tremendas, só que eles não sabiam em quem eles estavam. Eles não sabiam que quem que mandou eles não foi Moisés, e a confiança deles estava simplesmente no fato de que eles tinham a mentalidade de Egito. Muitos de nós não sabemos onde estamos indo. Frequentamos culto, participamos de reuniões tremendas, mas não sabemos onde estamos indo. Falo isso de posicionamento espiritual. Eles eram líderes, chefes de tribos, que foram em uma missão de reconhecimento da terra, mas não sabiam onde estavam e nem quem eram. Por isso eles trazem relatório negativo, pois a visão distorcida da terra distorce a palavra profética na boca do líder. Todas as vezes que eu tenho uma visão distorcida, todas as vezes que eu tenho uma visão negativa, essa visão que eu tenho, ela vai distorcer a palavra da minha boca. Você já viu pessoas que às vezes, eu fiz uma postagem, por exemplo, esses dias eu fiz uma postagem e eu disse assim, se você finalizar o ano de 2019 de forma negativa ou de forma ruim, como você começará 2020? Aí algumas pessoas, que eu queria ver a opinião das algumas pessoas, colocaram lá simplesmente, de forma ruim, de forma negativa, de forma... Por quê? Eu entendo que o início depende do fim. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim, o seu início vai depender do seu fim. Eu não estou falando da sua morte, agora o início de 2020 vai depender de como você vai terminar 2019. O início de 2020 não é virar a folhinha, aí eu estou mal em 2019, virou a folhinha, dia 1º de janeiro, uau, agora vai ser maravilhoso. Não, a perspectiva, a visão, a palavra, o decreto que eu tenho na minha boca, em 31 de dezembro, vai estabelecer dia 1º de janeiro. É o decreto que eu tenho, é a visão que eu tenho do ano que está por vir, que vai determinar como será esse ano. Então é aquilo que eu faço agora. E eu entendo que o lugar que você pode chegar sempre será maior do que o lugar que você se encontra agora. O lugar que eu posso chegar é maior do que o lugar que eu me encontro agora. Eles estavam onde? Eles estavam saindo do Egito. Eles estavam saindo da escravidão. Então a visão que eles tinham ainda era a visão limitada. A visão que se encontrava dentro dele era a visão limitada, era a visão de Egito, era a visão de escravo. Enquanto Deus está falando com eles, entram, Moisés está falando, olha, manda eles entrar na terra e observar a terra, e veja como é a terra. E eles entram nessa terra, 10 deles entram na terra, com a visão distorcida. E quando eles têm a visão distorcida da terra, o que faz com que eles trazem um relatório também distorcido. Eu vi um pensamento, eu anotei esse pensamento, eu achei muito interessante. O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído, e o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Isso é muito forte, queridos. O destino, o meu futuro, ele está sendo criado. 2020 está sendo projetado hoje, queridos. Amém? 2020 está sendo construído hoje. 2020 está sendo construído em 2019. Agora, o tipo de visão que eu tenho em 2019 vai estabelecer 2020. Esses camaradas, eles entram, 10 deles entram olhando para a terra, mas olhando de que forma para a terra? Realmente o fruto é bom, realmente há possibilidade de prosperar, realmente há possibilidade de nós habitar, de vivermos de maneira tremenda nessa terra, mas tem gigante. Mas tem homens que são mais fortes do que nós. E quando eles olhavam para os filhos de Anak, que eram gigantes, eles começavam a olhar para eles e pensar, nós não damos conta de vencer. Nós não temos possibilidade de lutar contra eles. Porque quando eu olho para eles, eu me sinto como gafanhoto. E quando eles olham para nós, eles também nos veem como gafanhoto. Você vê a visão limitada que eles têm, tão tremenda, que eles olhavam para o gigante e pensavam, eu me sinto gafanhoto. E eles, na mente deles, eles entravam dentro da visão do gigante. E eles, na mente deles, falavam assim, o gigante acha também que eu sou um gafanhoto. Quantas pessoas que eles vivem dessa forma? Quando nós estamos debaixo de palavra profética, mas há um sentimento dentro de nós de uma incapacidade tremenda. Há um sentimento dentro de nós, de um pensamento que você nunca vai conquistar, nunca vai prosperar, nunca vai avançar, nunca vai viver milagre na sua vida. Agora, quem é que disse isso para você, queridos? Quem é que disse que você nunca vai viver isso?
se existe uma palavra de Deus profética sobre sua vida. É a visão que a gente tem de Deus. Nós não podemos medir as nossas realizações pelo ambiente que nós nos encontramos, queridos. Porque se eu for medir as minhas realizações pelo ambiente que eu estou vivendo, eu não vou viver todo o potencial daquilo que Deus já depositou dentro de mim. Se eu for viver o que eu sonho em alcançar, se eu for viver e medir por aquilo que eu estou passando hoje, talvez eu não vou sair, não vou atravessar a rua. Tudo vai estar limitado à minha visão, tudo vai estar limitado ao que eu vou acreditar. Agora, quando eu for buscar uma referência, eu tenho que buscar uma referência que me desafie, que não me mantenha numa zona de conforto. O que aqueles homens fazem, eles voltam com um relatório negativo. E nesse relatório negativo, eles estão dizendo para o pessoal, a terra é boa, a terra é deleitosa, a terra é agradável, mas tem gigante. Toda grande conquista, queridos, toda grande conquista terá grandes obstáculos. Tudo que você sonhar que for grande, terá grandes obstáculos pela frente. Mas deixa eu te falar algo para você nessa noite. Obstáculos foram criados para ser vencidos em nome de Jesus. Existem dois tipos de pessoas, queridos. Aqueles que olham para o obstáculo e ficam olhando para ele. E aqueles que falam assim, eu vou te vencer. Conta-se a história do primeiro homem que escalou o Everest. Um dia esse homem, ele foi a primeira vez, não conseguiu. Edmund. Só o inglês aí meio torto, aí, mas deu para entender, não deu? Esse cara aí. E aí quiseram sacanear ele, botaram um auditório grande e botaram ele para dar uma palestra sobre alpinismo e colocaram um banner muito grande lá atrás da montanha do Everest. Mas botaram aquilo para chocar ele. E quando chamaram ele, que ele veio em frente àquele auditório, ele olhou para aquela montanha e dentro dele ele sabia que ele tinha sido vencido pelaquela montanha. Ele olhou para aquela montanha, ele respirou fundo, ele pegou o microfone, deixou ali na plataforma, e ele passou no meio daquelas pessoas todas, ele foi até a montanha, e olhou para ela e falou o seguinte, você é grande, só que você já cresceu tudo o que você tinha que crescer. Eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu vou vencer você. Foi o primeiro homem que colocou a bandeira do seu país lá em cima. A visão que você tem, queridos, ela pode limitar a sua conquista ou ela pode te botar próximo da sua conquista. Esses homens, eles tinham uma visão limitada, aquela visão de Egito. A visão deles era uma visão limitada porque eles viam apenas o gigante. Só que não só tinha gigante na terra, tinha uma terra que emanava leite e mel. O problema é que não é que só também tinha uma terra que emanava leite e mel, eles tinham um Deus em favor deles que nunca perdeu uma batalha. O mesmo Deus que fez prodígio no deserto, no Egito, que tirou eles com mão forte, estava junto com eles. Mas o problema é que eles desconheceram com quem eles estavam. O nosso maior problema é que a gente esquece, quando a gente está enfrentando alguma batalha, a quem nós servimos, queridos. Um dia desse, pela manhã, eu comecei a pensar e olhar para trás, eu falar, Deus, eu já vi tanta maravilha do Senhor. Eu tenho tanta certeza do seu poder. Eu tenho tanta experiência, sabe, que eu vi de manifestação do Senhor. E às vezes a gente esquece isso que Deus já fez na nossa vida. Às vezes nós contamos testemunhos, né, da maravilha de Deus, mas quando a gente enfrenta uma batalha, um desafio, a gente se esquece que esse Deus, que você está agora diante desse desafio, é o mesmo Deus que fez você vencer aquele outro desafio lá atrás. É o mesmo Deus que operou o milagre na sua vida, é o mesmo Deus que curou, o mesmo Deus que libertou, o mesmo Deus que salvou, é o mesmo Deus que abriu porta, e para ele abriu outra porta, e para ele operar outro milagre, que ele é apenas uma palavra dele. Mas nós limitamos esse poder. Nós limitamos a grandiosidade desse Deus. Foi o que eles fizeram, pastor. Eles chegaram ali e eles começaram a olhar para o gigante. Não existe promessa pequena, queridos. O que existe são pessoas fora da promessa. Não existe promessa pequena, o que existe são pessoas fora da promessa.
Havia uma promessa sobre a vida deles. A promessa que eles carregavam dentro deles era maior que o território fora deles. O território que eles estavam tinha um gigante, mas havia uma promessa dentro deles. Se eles olhassem e falassem, quem nos prometeu foi Deus. Quem me prometeu foi Deus. Quem prometeu que ia fazer isso na minha vida foi Deus. Só que eles começaram a olhar para a dificuldade. Eles começaram a olhar para o gigante. Diferente de Josué e Caleb. Josué e Caleb manda calar todo mundo, falou, cala a boca todo mundo aí, cara. Cala a boca, eles estão desamparados. Vamos entrar e vamos possuir, porque Deus está do nosso lado, Deus está conosco, eles serão como pão na nossa boca, ou seja, nós vamos mastigar ele, o favor de Deus está conosco. E aqueles homens ouviram isso, queriam apedrejar Josué e Caleb, queridos, por causa da visão. Talvez você esteja aqui, talvez você tenha tido na sua vida uma visão clara a respeito da sua prosperidade, de oferta, de dízimo, de primícia, de desafios, enfim. Em algum momento você pode ter negado que um dia você acreditou muito nisso. Eles viram o fruto, mas negaram no momento de passar a visão da terra. Essa era a consequência de não saber onde eles estavam. Tem muita gente amargurada por ter negado a visão que teve um dia a respeito da igreja de Deus, da prosperidade. Mas hoje Deus quer dar uma visão que vai sustentar você durante 2020, queridos. Hoje Deus quer trazer uma visão sobre a tua vida que vai sustentar a tua fé. Agora eu tenho que ver. Napoleão Hill, ele disse algo interessante. Ele disse que tudo aquilo que você consegue imaginar, você consegue alcançar. Tudo que você consegue imaginar, você consegue alcançar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, nós temos um prédio construindo aqui do lado, amém, querido? Amém? Eu não tenho dúvida de que isso que eu vou falar para você. Talvez algum de vocês olhe para o prédio, você vê ali o telhadão alto, você olha... Eu não tenho dúvida que eu vou falar com o pastor Marcos e a pastora Cilda. Ele já vê pessoal louvando no altar. É sério que eu estou falando para você. O pastor, ele já vê o altar pronto. Ele já vê o ministério de louvor dançando. Ele já vê aqui o grupo de coreografia já dançando. Ele já vê a igreja adorando aqui, o Espírito Santo pegando todo mundo falando de línguas, é aquela unção dentro da igreja. Por quê, querido? Porque antes de estar as paredes levantadas, alguém viu isso antes. Alguém sonhou com isso antes. E o que está ali foi porque ele falou para alguém projetar, cara, o meu sonho, eu vejo a igreja assim, assim, eu vejo essa parede aqui, eu vejo isso aqui. Mas quando ele está falando que está vendo, ele não está falando só de uma parede sem reboco, ele está falando de uma parede pintada. Ele está falando de uma parede já, sabe, já tudo, porque ele já vai sonhando, ele vai imaginando, pô, obrigado, que Deus abençoe. Rapaz, nem Salomão, viu? Rapaz. Então, o que acontece? Porque tudo que você pensa, você pode realizar. Tudo que você pensa, tudo que você imaginar, você pode alcançar na sua vida. Depende da visão. Muitos de nós não acreditamos que nós podemos viver coisas tremendas. Muitos de nós não acreditamos que podemos viver coisas sobrenaturais. A pergunta nessa noite é, o que você está disposto a fazer para alcançar o seu futuro? Ou a promessa de Deus na sua vida? O que estamos dispostos a fazer para alcançar a promessa? O que eu estou disposto a fazer? Lembre-se que Israel, quando chegou na terra, lá havia gigantes. Quais eram os gigantes que tinham lá? Os filhos de Anak. Agora, quais são os gigantes que eu e você temos que enfrentar? Qual é o gigante que você tem que enfrentar, queridos? Para viver um futuro tremendo, para viver um 2020 tremendo. Qual é o gigante que você tem que enfrentar? Qual é o gigante que você tem que resistir? Qual é o gigante que muitas das vezes você fica parado suportando esse peso o tempo todo na sua vida? Nessa noite eu quero trazer uma palavra e motivar você a empurrar esse gigante para fora do território, queridos. Eu quero trazer uma palavra para motivar você a empurrar esse inimigo, jogar ele fora dos seus sonhos, do seu projeto para 2020. Agora isso vai abranger o que? Tudo em sua vida. Porém nós sabemos que isso vai começar na nossa alma. Eu tenho que dar um start, eu tenho que começar dentro de mim. Eu tenho que começar. O futuro, como eu botei aqui, ele tem que começar em algum lugar, queridos. Eu tenho que dar um start, amado. Eu tenho que ter um início. Agora, onde vai começar isso, pastor? Começa dentro de nós. Aonde começa isso? Começa dentro da minha alma.
Sabe o que acontecia com esses 10 homens, queridos? Sabe o que acontecia com eles? Dentro deles havia um sentimento de escravo. Dentro deles havia um sentimento de incapacidade. Dentro deles havia um sentimento, sabe, que eles achavam que eles não eram capazes de entrar naquela terra e vencer aquela terra. Dentro dele mesmo, eles vendo as coisas boas que tinham na terra, Deus falando, a terra tem isso, tem tudo que eu falei para você. Deus falou, olha, eu vou colocar vocês numa terra que tem leite e mel. Mas o que eles conseguiam enxergar? Gigantes. O que eles conseguiam enxergar? Dificuldade. Quantos de nós que olhamos para 2020 e pensamos, vai ser mais um ano. Enquanto não mudar dentro de você, nada vai mudar fora de você. Enquanto não mudar aqui dentro, resolver as coisas aqui dentro, lá de fora não muda nada, queridos. Nós temos que começar a entender que tem que haver uma mudança interior dentro de nós. Nós somos pastores no Jardim Gá, queridos. Se um dia tiver uma oportunidade, vocês vão ver, nós fomos para aquela igreja há 16 anos atrás. Começou uma célula minha, uma célula da pastora Isabel. A célula da pastora Isabel, a casa que ela fazia célula era do lado da igreja, a igreja era bem pequenininha. E era mulher pela janela lotada. Eu tinha um bar em frente e não tinha ninguém para começar a célula. E eu comecei com 4 bêbados. Eu ia para a célula, botava dentro do meu carro, para a casa de um rapaz que abriu a casa dele. Eu chegava na célula bêbado, só eles falando dentro do carro. Pegava o bêbado no bar mesmo, levava eles, botava dentro do carro, e eu chegava lá e me chamava de pastor Joaquim, pastor João, era tudo que a pastor veio, eu estava pregando, levantava, você está falando aí? Não, está tudo errado você está falando aí. Não, não é assim não é, está tudo errado. Minha mãe é missionária e minha mãe me ensinou de outra, não é isso aí não. Eu falei, não, depois você pode falar isso, queridos, durante muito tempo. A cidade do Jardim Gá, durante muitos anos, é um distrito de Lusiânia, então é como se fosse Lusiânia aqui, Jardim Gá aqui e Valparaíso aqui do outro lado. Então, o Jardim Gá era um lugar que Lusiânia olhava para o Jardim Gá, olhava de cima para baixo. Valparaíso olhava para o Jardim Gá de cima para baixo. Era como se fosse uma favela que ninguém, sabe, um lugar despreciativo, um lugar que ninguém olhava, era o Jardim Gá. A mentalidade das pessoas do Jardim Gá era a mentalidade da mesma forma, queridos. A mentalidade atrasada, a mentalidade... E Deus nos colocou no Jardim Gá, nós estamos ali orando. E Deus colocou no meu coração, desde o início, tudo que nós fomos fazer lá, Deus falou, faça sempre com excelência. Sempre com excelência. A gente ia fazer uma reunião, a pastora Isabel montava uma mesa de café, colocava jarro, colocava toalha bonita, e o pessoal entrava, a rua em frente era de terra batida, não era asfaltada. As pessoas que iam na igreja, chegavam na igreja de qualquer maneira, e os líderes que a gente começamos a levantar, falavam, vocês vêm para a igreja com a melhor roupa que você tem. Você não vem de sandália havaiana para a igreja, não, em nome de Jesus. Você vem com a sua melhor roupa. Pastor, mas só tem essa, então é essa no domingo, e essa no domingo que vem, no outro domingo essa de novo. É a melhor que você tem. Aí eu ensinei algo, eu falei assim, olha, se você tiver só um terno, se você tiver 2 blusas, você tem quase 10 roupas. Se você tiver 5 gravatas, você só troca a gravata e vai trocando a blusa e a gravata. Se tem 2 blusas, o terno pode ser o mesmo. Trocou a gravata, parece que você está com outro terno. E parece que você está com outra roupa. E nós começamos, a realidade era essa. A realidade era essa. E começamos a trabalhar isso na cidade durante muito tempo, queridos. Há um dia desse, há um tempo atrás, uma pessoa falou assim, eu não gosto de ir para aquela igreja ali não, que aquela igreja ali é igreja de rico. Aí pastor fulano de tal está falando mal da igreja. Eu falei, mas falou o quê? Não, falou que a igreja aqui é igreja de rico. Eu falei, em nome de Jesus, ela está profetizando. E nós recebemos. Por quê, querido? Porque mudou a visão, mudou a mentalidade. Os jovens da igreja, o sonho dos jovens da igreja era montar uma bicicleta. Pastor Marcos já foi lá. Nós temos problema dia de domingo, que nem vocês têm aqui, problema onde vai estacionar carro. Sabe por quê? Porque mudou a visão, queridos. Eu poderia muito bem, eu nasci numa favela no Rio de Janeiro, vim de uma família pobre demais. Mas eu poderia muito bem carregar esse estigma e viver na minha vida dizendo, eu sou coitadinho, eu sou pobrezinho, mas eu sei que Deus não me chamou para ser qualquer um. Deus nos chamou, querido, para escrever história, para fazer história. Deus nos chamou para marcar geração. Então a nossa visão tem que ser uma visão de reino de Deus. E o reino de Deus não é qualquer coisa, o reino de Deus é grande.
O Senhor te colocou aqui, que Ele sabe para quê? Para você marcar história, para você escrever uma história sobre essa cidade. Para você deixar um legado, e quando a gente passar, quando vocês passarem, e daqui a alguns anos alguém vai falar, cara, tinha um povo maluco, tinha um povo próspero, tinha um povo abençoado, tinha um povo rico. Você está recebendo aí, querido? Amém? Tinha um povo ali que eles eram extraordinários em tudo que eles faziam. Eu olhava para aquela igreja e falava, cara, que igreja tremenda e abençoada é essa? Porque existe alguém que tem uma visão diferente. Aqueles homens, a visão deles era a visão de todos. Era uma visão, aqueles 10 homens, a visão deles era a visão limitada, era a visão de escravo. A visão deles que eles tinham era a visão de Egito. À medida que Israel entra, o Senhor vai expulsando os povos, ou seja, não expulsou antes, e sim enquanto eles entravam, queridos. Eu entendo que Deus está dando uma chave para a igreja, queridos. Eu entendo que Deus está dando uma chave, pastor Marcos, para a igreja em 2020. Eu entendo que Deus está nos entregando algo muito grande em 2020, queridos. 2019 foi um ano, a maioria das igrejas foi um ano de, sabe aquele ano? Mas toda vez que acontece isso é porque Deus está projetando algo maior para o próximo tempo, queridos. Eu acredito piamente no meu coração que 2020 será o ano mais extraordinário da igreja no Brasil. Será o ano mais extraordinário que nós vamos viver coisas que nós nunca vivemos em todo o tempo da nossa vida. Mas eu preciso sonhar, queridos. Eu preciso sonhar. Eu preciso sonhar em alcançar algo grande. Por exemplo, se eu colocasse aqui, no telão, uma tela em branco e apenas um pontinho preto, querido, nesse telão. E se eu perguntasse para você, o que é que você está enxergando? Uma tela toda branca e um pontinho preto no meio do telão. Se você olhasse para esse telão, o que você responderia? O que você estava vendo, queridos? O que você estava vendo? O que você estava vendo? Um pontinho preto. Mas alguém de visão olha para isso e vê o que, gente? Que ele pode fazer o que, gente? Fazer um montão de coisa. Mas muitas das vezes a nossa mente limitada nos mostra só o quê? Só o pontinho preto. Sabe esse pontinho preto que às vezes está na tua vida? Que você só consegue enxergar isso. É muitas das vezes que acontece na nossa vida. O que é o pontinho preto? É você entrar, você tem uma possibilidade de uma tela imensa que você pode escrever uma história tremenda. Mas você só consegue ver que o seu marido ainda não está na igreja. Mas você consegue só ver que a porta ainda não se abriu para você. Que você ainda não passou no concurso público. Que você não conquistou esse ano, e parece que vai finalizando o ano, e você vai chegando e falando, mas eu não consegui, e vai vindo tristeza, vai vindo as mentiras que o diabo vai colocando, os sofismas, que são mentiras que parecem verdade, a gente recebe isso na nossa vida, e a gente passa a viver isso como se fosse um decreto estipulado. A gente passa a viver, sabe, olhando, mas todo mundo vive isso, eu não consigo viver, mas todo mundo vive isso, e a gente só olha para o lado, para o pontinho preto. A gente só olha para aquilo que é negativo, mesmo tendo uma tela imensa em branco, a gente só olha para aquele pontinho preto que é insignificante diante de toda a tela. Porque a visão que a gente tem é a visão de Egito. A visão que a gente tem é uma visão que a gente ainda não conseguimos entender aonde nós estamos. Porque se eu não souber aonde eu estou, eu não vou chegar a lugar nenhum. Quando eu estou falando de você estar, não estou falando de você estar em Planaltina, queridos. Ou está no Jardim Ingá. O problema não é o lugar que você está, mas como você está nesse lugar e com quem você está nesse lugar. Tem gente que pensa, eu vou morar no plano piloto, porque se eu morar no plano piloto, minha vida vai mudar. Eu vou me mudar para tal lugar, eu vou ir para outro local, porque nesse outro local lá, quando eu chegar nesse outro local, tudo vai mudar, eu vou mudar de casa, porque se eu for para aquela outra casa, nada muda se não mudar dentro de você, queridos. Se não houver uma mudança dentro de você, se não houver uma mudança de visão, você pode ir para o lugar mais extraordinário que for, que você vai continuar olhando o pontinho preto. Você vai continuar vivendo uma vida medíocre. Você vai continuar vivendo uma vida limitada. Aqueles homens, eles levam um fruto tremendo. E a Bíblia diz que deram nome àquele vale de Escol. Sabe por quê? Vale de Escol significa o vale da bênção, porque era algo próspero.
Era um momento de prosperidade. Era um momento que eles tinham 2 homens para trazer um único cacho de uva. 2020, queridos, será um ano extraordinário. Será um ano extraordinário. Agora nós precisamos mudar a nossa visão. Eu preciso mudar o foco da minha visão. Eu preciso mudar a minha visão de como eu vou fazer a leitura das coisas que Deus está colocando sobre minha vida. Eu condicionei a minha mente há muito tempo, queridos, a olhar para as coisas pelo lado sempre positivo. Eu passei a olhar as coisas pelo lado positivo. Aconteceu algo interessante, um dia desse eu vou no salão, eu não tenho paciência de... Eu vou andando com carro, né? Meu cabelo é só máquina 1, né? Então eu vou olhando, tiver 2 pessoas, tá cheio para mim. Aí tem um vazio, eu entro. Tinha um cara lá que eu gostava de cortar o cabelo com ele, só que ele era o seguinte, ele tinha que tomar 2 primeiro, acho que ele bebia, ninguém gostava, então estava sempre vazio o salão dele, eu gostava de ir para lá, mas ele tinha que tomar 2, porque se fosse antes, a mão dele ficava assim. E eu cheguei de manhã com a minha mãe, com pressa, a cortar o cabelo. Falei, Paulo, dá para cortar meu cabelo? Ele, dá, pastor. Né? Dá, pastor. E eu vi que a mão dele estava meio trema. Eu falei, mas como é a máquina mesmo, só não vai fazer detalhe nem nada, é a máquina. Aí eu sento, como é que está a igreja, pastor? Benção, tem que ir lá nos visitar. Aí ele preparou. Quando ele começa assim, cai o pente, gente. Cai o pente. Aí vê a 0. Olhei no espelho, minha mãe fez 2 olhão assim, né? Aí ele ficou todo sem jeito. Pastor, foi sem que ele falou, não, Paulo, pode passar 0 aí. É bom que eu fico pelo menos 3 meses sem vir aqui em você. Né? E minha mãe saiu chateada. Eu falei, mãe, eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com o cara, já passou, não tem como colar. Né? Então eu falei assim, pô, me dei bem, 3 meses que eu vou economizar 100 mil. O pessoal, e aí, pastor, está no propósito? Não, rapaz, o cara estava bêbado mesmo, mas acho que eu fiquei até mais bonitinho assim. Então você passa a olhar a vida de outra forma, gente. Eu poderia sair dali murmurando. Eu poderia sair dali aquele dia ser um dia péssimo para mim. Mas eu aprendi a mudar a minha visão de olhar as coisas negativas de forma positiva. Eu passei a olhar as coisas que parecem ruins e eu falar, cara, eu vou aprender alguma coisa com isso aqui. Eu tenho que aprender alguma coisa com isso aqui. O deserto, que ele dura o tempo do nosso aprendizado. Se você não aprender no deserto, você não vai aprender em lugar nenhum. Sabe esse momento que você está passando aí de pontinho preto? Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Sabe esse momento de luta que você está passando, que às vezes você está murmurando, reclamando, parece que vai morrer, não é para morrer, é para você parar e olhar, deixa eu ver como é que está a minha vida e o que Deus quer me ensinar. Moisés poderia muito bem, pastor, entrar ali naquela terra, porque eles estavam debaixo de uma promessa, mas o que Moisés falou? Envia 12 homens para espiar a terra. Eles tinham que trazer relatório, e qual o relatório que aqueles 10 trazem? Dizendo a terra é boa, mas ela tem gigantes. E esses gigantes podem nos matar. Mas tem 2 que falam assim, cara, Deus está com a gente. Deus está do nosso lado. Nós vamos entrar e vamos conquistar. Aí você percebe que a multidão não ouve os 2. A multidão ouve os 10. Porque é mais fácil a gente acreditar no negativo do que acreditar naquilo que é positivo. É mais fácil a gente acreditar no que é ruim do que naquilo que é bom. É mais fácil a gente acreditar que você não pode ser curada. É mais fácil você acreditar que o seu casamento vai continuar essa porcaria. É mais fácil você acreditar que a porta vai continuar fechada. É mais fácil você acreditar que as coisas continuarão ruins, continuarão piorando, porque essa é o clamor do mundo lá fora, do que você acreditar no que a palavra de Deus diz. Do que você acreditar que Deus tem poder de mudar a história da sua vida. De você acreditar que Deus tem poder de mudar a história dos seus negócios. Do que você acreditar que Deus tem um poder de abrir portas aonde não tem portas. É mais fácil você acreditar nos pregadores do caos do que a palavra de Deus está dizendo para você. Há coisas que Deus reservou, queridos, para mim e para você, que nem olho viu, e nem ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem. Há coisas que estão reservadas em 2020, queridos, que você ainda não conseguiu ver, porque você só está vendo o pontinho preto. Você só está vendo aquilo que a circunstância está mostrando para você. Você só está vendo aquilo que está aparentemente ali olhando para você. E eu quero terminar, eu quero orar, queridos, contando uma história para você de Walt Disney.
conta que Aldígena viu apenas um aparelho de diversão e Aldígena estava sentado em um banco, olhando fixamente para cima. E um dos trabalhadores que estava cuidando do gramado passou por ele e disse: como está o senhor? E ele disse: bem, obrigado. Respondeu o senhor Disney, sem olhar para o homem, e continuou olhando para cima. Então o homem disse: senhor Disney, o que o senhor está fazendo? Ele disse: estou olhando para a minha montanha. Vejo a montanha bem ali, respondeu ele. O senhor Disney contou aos seus arquitetos a respeito dessa montanha. Enquanto a descreviam, eles escreveram o que ele falava, e em seguida eles elaboraram um projeto. O Walt Disney morreu antes que a montanha espacial fosse construída, portanto não chegou a vê-la edificada. E quando essa montanha espacial foi inaugurada, o governador, o prefeito estavam presentes, e a viúva do senhor Walt Disney também estava ali. E um jovem levantou-se para apresentar e disse: é uma pena que o senhor Walt Disney não esteja aqui hoje para ver esta montanha, mas estamos felizes pelo fato de sua esposa estar aqui. Então a esposa do senhor Walt Disney subiu ao pódio, olhou para a multidão e disse: eu devo corrigir esse jovem. O Walt Disney já viu a montanha, é você que está vendo apenas agora. O Walt Disney tinha uma visão, e ainda que não tenha dado tempo de ver sua montanha com seus olhos naturais, contudo, antes de todos, eles já tinham visto a montanha espacial, porque o significado de visão é ver além do que os olhos podem enxergar. Pode aplaudir o Senhor Jesus. A minha pergunta para você: o que você vê em 2020? Cada papel que você coloca ali, queridos, você tem que visualizar ele. Tem gente que coloca o papel, olha, está todo mundo colocando, vou colocar. É você visualizar o que você está colocando. Eu tenho em casa algo comigo, com as minhas filhas, a gente coloca no lugar que a gente... Sabe, eu coloco atrás da minha porta, porque eu tenho que abrir a porta pela manhã. E eu, geralmente, eu acordo mais cedo que a pastora, então eu tenho que abrir a porta. Então, antes de eu abrir a porta, eu olho para o meu projeto de 2020. Eu não saio do meu quarto sem olhar para o meu projeto de 2020. Eu colocar a mão sobre ele e falar: ainda não aconteceu, Deus, ainda não aconteceu. As minhas filhas colocam no espelho, que mulher gosta de espelho. As minhas filhas colocam no espelho, cada folhinha do lado assim. E ela vai riscando, cada uma que ela vai alcançando. Porque você tem que visualizar o que você quer alcançar. Tudo que você consegue imaginar, você pode ter. Tudo que você pode imaginar, você consegue ter. Por exemplo, esse púlpito, alguém imaginou ele, e por isso ele está aqui. Essa cadeira que você está sentado, antes de ser essa cadeira, alguém imaginou que seria uma cadeira, por isso você está sentado. O que você está olhando para 2020 e como você consegue se ver em 2020. Como eu vou me ver em 2020? Como eu vou chegar em 2020? A visão tem o poder de trazer existência o que não estamos vendo e de tornar real os nossos sonhos, mesmo que o natural ouse dizer que eles são impossíveis. Todo ser humano que compreende o que nasceu para ser e fazer é como um garimpeiro que encontrou uma mina de ouro. Você sabe o que você quer em 2020, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. É uma palavra profética, queridos. Você nunca vai identificar onde quer ir, sem primeiro saber onde você está. Start. Comece agora. O meu 2020 já começou, queridos. O meu 2020 já começou. Eu não vou esperar chegar dia 31 para me virar a folhinha. O meu 2020, ele já começou. O meu 2020, ele já começou. Porque eu já estou olhando para ele. Eu já estou desejando ele. Eu já estou sonhando com ele. Eu já estou profetizando sobre ele. Vai chegar apenas o dia 31, vai virar a folhinha, mas 2020 dentro de mim ele já começou. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Mas não queria que você fechasse simplesmente seus olhos por fechar, porque eu estou dizendo, queridos. Eu queria que você fechasse seus olhos físicos, mas que você conseguisse abrir os seus olhos espirituais nessa noite.
Eu não sei o que você necessita em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas tudo aquilo que você conseguir ver, você é capaz de conquistar. O Senhor tem nos colocado em uma boa terra, queridos. Em uma terra de oportunidade. O Brasil é uma terra de oportunidade. Às vezes a gente reclama do Brasil, mas o Brasil é uma terra de oportunidade, queridos. O Brasil, em qualquer lugar que você for, você plantar alguma coisa, nasce. Se você sair com uma caixa de água mineral, você vende uma caixa de água mineral, você volta com recurso para casa. Eu vejo a pessoa reclamando que está desempregado. Eu estou desempregado, estou passando necessidade. Porque a visão da pessoa está simplesmente na necessidade. Se a pessoa começar a olhar para as oportunidades que elas vão se levantando dia por dia, pensa, cara, eu estou passando por essa necessidade hoje. Talvez eu seja um advogado e hoje as portas se fecharam para mim. Mas eu tenho uma família. E eu preciso colocar comida dentro de casa. Então o que eu posso fazer? Eu vou vender água. Vou vender água mineral na rua. Eu vou vender bala no meio da rua. E se você souber aonde você está, eu sou de Deus, a minha vida pertence a Deus. Eu tenho testemunho de um rapaz que ele trabalhava no setor comercial. E ele tinha uma banca onde ele vendia Bíblia, vendia CD pirata, vendia um montão de coisa. Ele ganhava muito dinheiro no setor comercial. E foi na época que se tirou todos os ambulantes do setor comercial. E ele já tinha um bom dinheiro, viajou para São Paulo, desviou da igreja. E esse cara foi para São Paulo, ou seja, ele quebrou. Ele voltou literalmente quebrado. E eu lembro que ele foi para a nossa igreja. E ele falou, pastor, eu sei porque eu quebrei. Foi porque eu abandonei Deus. Eu abandonei Deus. Deus me abençoou e eu abandonei Deus. E tudo que eu estou passando é resultado da atitude que eu tomei. Mas Deus colocou algo no meu coração. Eu vou para a rodoviária vender água. E eu falei para Deus que eu não vou vender cerveja. Eu não vou vender cigarro. Eu vou vender água e refrigerante. E Deus vai me prosperar eu vendendo água e refrigerante. E ele saía com um carrinho, aqueles carrinhos de feira. Ele saía com um carrinho de feira pela manhã, ele voltava à noite. Toda sexta-feira ele ia lá para a igreja, no domingo, ele levava lá o dízimo dele. Hoje esse rapaz, ele tem uma loja dentro do Comp, ali no Valparaíso, onde ele vende brinquedos. Isso tem mais ou menos uns 7 anos atrás. Porque ele teve uma visão e ele determinou no coração dele. Eu olho para ele hoje com a casa própria. Eu olho para ele hoje com carro próprio. Hoje com a loja, uma mega loja. O dia que você for no Valparaíso, você vai ver lá dentro do Comp uma loja de brinquedos. Tati Biju, você vai ver lá. Uma loja grande. E se eu não me engano, ele tem umas 3 lojas daquela. Porque alguém decidiu, queridos, fazer diferente. Ele falou, eu não vou vender. E Deus vai me honrar mais do que todos eles que estão lá vendendo cerveja e cigarro. Eu vou vender água e vou vender refrigerante. Às vezes a gente olha só o pontinho preto, queridos. Eu queria que você fechasse seus olhos hoje. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei que se você hoje conseguir visualizar a sua família restaurada, se você conseguir visualizar portas abertas, assim vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Eu venho como profeta de Deus nessa noite. Eu venho profetizar sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu ministério. Que 2020 será um ano de superabundância. Vai ser um ano de colheita extraordinária. Vai ser um ano que você vai viver o maior milagre de todo o tempo da sua vida. Será 2020. Enquanto o louvor estiver adorando, eu queria que você começasse a falar com Deus. Como se você já estivesse vivendo o seu milagre. Espírito Santo de Deus, Tu podes ir além, Senhor. Deus, Tu pode ir além das palavras. E nessa noite, meu Deus, que o Senhor possa liberar a palavra, Senhor.
Existem pessoas aqui, ó Deus, que chegaram até aqui cansados, afadigados, desistidos. Mas essa palavra é para você nessa noite. Porque você está vendo apenas um pontinho preto. Você está vendo apenas a dificuldade. Você não está vendo com quem você está. Mas eu quero dizer para você que se hoje você começar a olhar e saber que Deus está na sua vida e reconhecer Deus na sua vida, Ele vai te levar a lugares extraordinários. Ele vai liberar a palavra extraordinária. Ele vai abrir portas para você. Aquilo que não aconteceu ainda. O Senhor vai liberar sobre a tua vida, queridos. Eu não estou falando de um Deus que eu ouvi falar. Eu estou falando de um Deus que eu conheço. Eu estou falando de um Deus que faz coisas extraordinárias acontecer. Eu estou falando de um Deus que faz milagres. Eu estou falando de um Deus, queridos, que abre portas aonde não tem portas. Um Deus que pegou uma igreja pequena, uma cidade, sabe, ali pequena, que as pessoas olhavam para a cidade. E hoje as pessoas vão a essa cidade para buscar o que está acontecendo lá. Há um pastor que veio do Rio de Janeiro, largou tudo e veio para o Goiás. E ele falou: eu quero beber dessa fonte, eu quero beber dessa água, eu quero viver o que vocês estão vivendo aqui. E ele veio embora para viver isso, queridos, com toda a sua família do Rio de Janeiro. Está lá com a gente. E Deus vai fazer coisas ainda maiores nesse lugar, queridos. Amém? Vai vir povo de longe para perguntar o que vocês estão fazendo aqui. Vai vir povo de longe para perguntar qual é o segredo. E vocês vão falar: nós temos uma visão da promessa de Deus. Nós temos uma visão clara de Deus. Nós sabemos em quem nós estamos. Nós não estamos sobre a palavra de um governo, nós estamos sobre a palavra de um Deus poderoso. Nós estamos sobre a palavra do reino espiritual sobre a minha vida. Pai, eu profetizo nessa noite que um novo tempo venha sobre essa igreja. Que o novo tempo, Pai Celestial, seja estabelecido. Senhor, eu oro para que haja um start, Senhor. Que se comece hoje, que se comece agora, na vida, na mente, que a visão seja clara e que eles possam viver um tempo de provisão, de multiplicação, um tempo de abundância sobrenatural, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhe para essa pessoa ao teu lado e diga: a sua visão vai determinar aonde você vai chegar. Você conseguiu ver 2020, queridos? Você conseguiu ver o que você quer em 2020? Que assim seja em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir bem forte, Senhor Jesus?